Olá, vamos a mais uma resolução de exercícios de programação utilizando a linguagem de programação Java com a IDE do NetBeans. O exercício que vamos resolver hoje trata da informação ou da definição se um determinado número informado pelo usuário é par ou ímpar. Tá? Então esta é a resolução simples de programação básica para esta videoaula. Certo. O que a gente precisa, tendo por base que nós vamos receber um valor informado pelo usuário. Tá? Como a gente vai receber uma informação de entrada, nós vamos utilizar a classe scanner. Tá? Então a gente precisa fazer uma declaração de uma variável utilizando esta classe, scanner, entrada, new scanner, system.in. A partir da declaração desta classe, nós podemos utilizar todos os métodos fornecidos pela classe scanner. Reparem que aqui a gente tem uma inconsistência, tá? Basta para isso fazermos a importação desta classe scanner para a nossa classe que nós estamos fazendo a codificação. Desta forma, já declaramos a variável para utilizarmos para recebermos as entradas do usuário. Faremos agora a declaração das variáveis que a gente vai usar. Então, como a gente vai receber um valor inteiro, tá? Nós vamos declarar uma variável número do tipo int, tá? E nesta variável a gente vai receber esta entrada, tá? Então aqui a gente pode determinar o seguinte, tá? Neste exemplo aqui, nós vamos informar ao usuário, tá? Do que se trata o nosso programa. Então a gente vai utilizar a classe de saída, tá? System.out.println, para informar ao usuário do que se trata este nosso programa. Então, aqui a gente pode definir o seguinte, tá? Este programa vai determinar se o número informado é par ou ímpar, certo? Então a gente vai receber um valor de entrada, tá? E este valor vai ser determinado como par ou ímpar, tá? Então, informe um valor qualquer, certo? Então o usuário vai digitar um valor e o nosso código, a nossa programação, o nosso programa vai definir se este valor informado é par ou ímpar, ok? Então, a partir dessas informações, tá, printadas na tela, nós já podemos receber agora a nossa entrada, tá? Então, número vai receber o quê? Vai receber a entrada informada pelo usuário. Então, entrada, ponto, tá? Next int, tá? Que é o método da classe scanner que nos traz de retorno um valor inteiro que é lido no prompt de comando, tá? Então, o usuário vai informar este valor na execução do programa e a classe scanner, através da variável entrada que a gente declarou acima aqui, como sendo da classe scanner, tá? Tem um método lá na classe que traz como retorno um valor inteiro. Tá? Então, este valor inteiro a gente vai receber e armazenar na nossa variável número. Tá? Certo. Como a gente faz para definir se este valor é par ou não? Tá? Quando o resto de uma divisão de qualquer número por 2 for 0, determina-se que este valor é par. Tá? Quando for 1, ele é um valor ímpar. Então a gente precisa fazer uma verificação, tá? Utilizando o nosso desvio condicional if. Então, if número %2. O % significa que a gente está fazendo uma divisão inteira, tá? E pegando o resto dessa divisão. Tá? Então é o símbolo que determina que nós estaremos fazendo uma divisão inteira pegando o resto dessa divisão. Vamos comparar este resto da divisão com 0. Tá? Se o resto da divisão do número que a gente leu por 2 for 0, a gente determina que este valor é um valor par. Então a gente pode mostrar na saída o valor informado é um número par.
tá? Certo. Se não for 0, vai ser 1. Então a gente não precisa até nem colocar aqui uma nova comparação. A gente pode usar o else, tá? Então com o else a gente vai determinar que se esta condição aqui for falsa, a gente vai entrar neste bloco aqui, tá? E este bloco aqui define que o nosso número vai ser um número ímpar, certo? Então a gente pode copiar esta linha, tá? E colocá-la nessa nossa condição aqui, tá? O valor informado é um número ímpar, tá? Certo? Então, reparem aqui que a gente recebeu uma entrada, tá? Verificamos se este valor é divisível por 2, ou o resto dessa divisão por 2 é 0. Se for 0, a gente imprime que é um número par. Se não for 0, a gente imprime que ele é um número ímpar, tá? Bem simples, tá? Mas uma atividade que requer um certo conhecimento já de programação básica. Ok? Vamos executar a nossa aplicação para ver se ela está retornando de forma correta. Tá? Então a gente vai informar aqui um valor par. Tá? E o nosso programa definiu que este número digitado é um valor par. Vamos testar também com um valor ímpar. Tá? 7 é um valor ímpar e o nosso programa funcionou corretamente. Certo? Para este vídeo seria isso. Logo mais a gente posta mais uma atividade de resolução de programação básica.